pelo privilégio, pela felicidade de estarmos na Tua Santa Casa. Te pedimos a presença do Teu Santo Espírito para podermos compartilhar dos Teus ensinamentos aqui, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor nos faça esquecer de toda preocupação, todo fardo que trazemos às nossas vidas e nos faça ouvir a Tua voz hoje, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Muito bem. Boa noite, irmão Dico, mais uma vez. É um enorme prazer para nós, para mim, para Dani, estarmos aqui hoje, né, para compartilharmos a palavra de Deus. É sempre um privilégio, né, nós compartilharmos a palavra do Senhor. O sermão dessa noite, eu preguei esse sermão aqui na quarta-feira, na Igreja do Monte Pascoal, né? E aí, como estou aqui substituindo o irmão Brandão, né, que se confundiu ali com as datas, ele pediu que eu pregasse a mesma mensagem, né? Então, como um filho muito obediente que eu sou, né, eu trouxe a mesma mensagem. Mas é uma mensagem muito importante, uma mensagem que talvez todas as igrejas, né, estejam passando por algum problema que essa mensagem vem trazer até nós e, como toda a palavra do Senhor faz, né, do início ao começo da Bíblia, sempre traz uma solução, algo para nos orientar a fazer o correto, não é mesmo? Jesus, ele sempre teve muitas maneiras, né? Uma maneira muito peculiar de ensinar o que ele queria ensinar. Então, quando ele esteve aqui, você pode acompanhar ali no Novo Testamento, né? Que tá repleto de histórias e as parábolas, né? E você pode notar que Jesus, ele usou diversas maneiras para expressar, para ensinar, né? Passar ali a sua mensagem para os ouvintes. Então, dentre vários elementos que ele usou, estão ali os pássaros, né? Ele usou para ensinar alguma coisa, as flores, o semeador, né? Como a parábola diz, e as crianças. E é sobre as crianças que eu gostaria de falar hoje, né? Nós vamos usar as crianças para nos ensinar algo muito importante, lições muito importantes. Mas, antes de darmos prosseguimento, né, ao nosso sermão, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no capítulo 10 de Marcos, para a gente entender melhor o que a gente vai falar hoje, né? Mas a gente vai ler aqui, vamos ler junto. No capítulo 10, versículo 14 de Marcos, tá? Capítulo 10, versículo 14 de Marcos, diz o seguinte: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Muito importante, né? Viu só? Enquanto os discípulos naquele momento ali estavam tentando afastar as crianças, né? Jesus disse: vamos parar, né? Presta atenção, essas crianças aqui, esses seres aqui, deles é o reino dos céus. Então, deixe eles chegar até mim, deixe eles virem até aqui, né? Então ele disse isso. As crianças, elas têm uma característica que é muito, muito forte. É algo assim que você olha para a criança e você já vê de imediato essa característica expressa nelas, que é o quê? A felicidade. As crianças, elas são extremamente felizes e é muito fácil quando você vê uma criança assim, que ela está ali um pouquinho quietinha, ou talvez, entre aspas, está um pouquinho triste, né? É muito fácil de fazer elas ficarem felizes, muito, muito fácil.
Um exemplo, assim, bem cristalino dessa afirmação que eu acabei de fazer é a minha sobrinha, né, a Johanna. Ela teve uma data aí, eu não lembro se foi Dia das Crianças ou foi aniversário dela, né? Não lembro. Sei que a minha irmã estava preocupada, né? De que presente que ia dar para ela, o que será que ela ia gostar e tal. E aí se preocupou em comprar um presente. Eu vou comprar um presente tal. É caro, mas eu vou comprar porque ela vai ficar feliz, ela vai gostar. E aí, num certo momento, meu pai, né, apareceu lá com uma caixa, uma simples caixa de papelão. Deixou a caixa lá e de imediato ela já começou a brincar com a caixa. Uma caixa de papelão, que a gente vê aí nos supermercados e tal. E ela começou a brincar e aí ela já estava se divertindo daquela forma lá com a caixa, sozinha. Até que meu pai inventou de pegar, colocar lá dentro da caixa e sair arrastando a casa. Ela ria assim, dava muitas gargalhadas, né? Quando o papai arrastava ela com a caixa, ela ria assim, aquela felicidade dela já contagiava a gente, né? Então, não foi difícil fazer ela feliz, né? Enquanto a minha irmã estava preocupada ali em comprar um presente, talvez que ela fosse gostar e tal, ela ficou feliz com aquela caixa de papelão brincando lá com o papai. Então, as crianças são muito fáceis de deixar elas felizes, né? Em contraponto à felicidade das crianças, nós adultos já é mais difícil um pouquinho, né? Fazer a gente feliz é um pouquinho difícil. Alguns veem a felicidade numa roupa nova, outros acham que só vão ser felizes quando comprar um carro, ou quando comprar uma casa, ou quando tiver um namorado, uma namorada, né? Então, todas as pessoas, elas têm ali um conceito particular do que é felicidade, do que vai trazer a felicidade para elas, né? Embora a felicidade para nós cristãos, né? Nós já sabemos, a nossa felicidade é Jesus, é tá nos braços de Jesus. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que, apesar de tudo, apesar de todos os problemas que ela passou e tudo mais, ela se manteve firme e fez um convite a todos nós a sermos felizes, apesar de todos os problemas, né? Então, a gente vai ver quem é essa pessoa e que sofrimento, que problemas foram esses que ele passou, que essa pessoa passou, né? Então, vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23, do 23 até o 28. Eu vou ler aqui, tá bom? São ministros de Cristo? Abre um parênteses aqui, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos. Ufa! Em trabalhos e fadigas. Em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem foi que disse isso aqui? Paulo. Vocês viram aí essa lista aí
eu vou colocar aqui uma palavra que a gente usa muito, né, diariamente, aí usa no nosso cotidiano, perrengues, né? Agora, vejam que esses problemas aqui, essas provações, vamos colocar dessa forma, são coisas que a gente não passa todo dia, não, né? Cá entre nós, que os nossos problemas foram bem diferentes do que Paulo relatou aqui. A gente não está... quem aqui já naufragou alguma vez num barco? Ninguém, né? Eu também nunca passei por isso, graças a Deus. Também nunca fui açoitado por alguém que queria me punir, a não ser meu pai e minha mãe, quando eu era criança, né? Isso aí é fora a parte, mas ele fala aqui em perigos de salteadores, né? Ou seja, foi roubado, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, até de falsos, como é que ele fala aqui? Falsos irmãos, que coisa ruim isso, né? Para resumir, foram muitos perrengues, foram coisas muito difíceis que Paulo passou aqui, né? E ainda termina dizendo assim, além dessas outras coisas aí que ele já falou, né? Há o que pesa sobre mim diariamente, ou seja, era uma prova que era diário, todos os dias, que era o quê? A preocupação com todas as igrejas. Então, isso aí era mais uma coisa que Paulo tinha que carregar nas suas costas. Só que eu falei aqui só dos problemas, né? Falei só das coisas que Paulo sofreu ali, os problemas. Mas aí vem a parte mais importante, que é o que ele disse, né, em contrapartida a todas essas provações, esses problemas. E a gente vai descobrir o que ele disse lá em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, no versículo 1, que diz o seguinte, 3:1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí a gente vai lá no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, que diz o seguinte, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ou seja, está dando um reforço aqui, né? Está falando mais uma vez, alegrai-vos, seja a vossa... aliás, é só o versículo 4, né? Você vê que ele fala no início, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, todos os dias. E aí ele diz assim, eu vou dizer mais uma vez, alegrai-vos. Então, pode ser o problema mais grave de todos, pode ser a provação mais difícil, mas ele nos exorta, né, a nos alegrar no Senhor. Voltando aqui para a parte das crianças, né, essa situação de Paulo aqui foi só um exemplo para a gente se sentir mais familiarizado, né, com essa questão do sofrimento e da exortação à felicidade que nós devemos, esse convite, na verdade, né, a esse ânimo que devemos ter mediante as provações. Vamos voltar a falar das crianças, né? Outra característica, eu já falei que uma característica muito forte das crianças é a felicidade, né? A felicidade das crianças é uma coisa incrível. Só que as crianças, elas também têm uma característica muito, muito, muito forte, que é a sinceridade. As crianças, elas são sinceras, né? Muito sinceras. Eu contei uma experiência lá no Monte Pascoal, eu vou contar para vocês aqui que é uma experiência interessante. Eu trabalho com montagem de imóveis, né? Eu trabalho com o papai, a gente faz transporte de cargas e faz mudança também, mas eu também faço montagem de imóveis, né? Isso, quase lá. E eu fui fazer um serviço na casa de um cliente, né? Eu fui atender um cliente. E aí, enquanto eu estava lá mexendo num painel lá de TV, estava fazendo uns ajustes lá, já fazia, acho que talvez uns 40 minutos a 1 hora que eu já estava lá. E aí,
estava a cliente, né, e a filhinha dela, talvez uns 3 anos, ela teria no máximo uns 3 anos, a Maria. E eu lá trabalhando e tal, e ela ia lá perto de mim, olhava, perguntava algumas coisinhas e tal, mas eu notei que ela ia lá, só fazia olhar assim rapidinho e ia embora, né? Até que numa dessas vezes que ela foi e voltou, a mãe dela estava sentada bem perto de mim, olhando lá o serviço, ela chegou com a mãe dela, bem pertinho de mim, e disse assim: mamãe, que horas que ele vai embora? A mãe dela ficou assim, minha filha, ficou meio sem jeito, minha filha, não fala isso, o tio está trabalhando, assim que ele terminar ele vai embora. Aí ela falou mais umas coisinhas lá que eu não prestei muita atenção, mas veja bem, se fosse um adulto ali que tivesse incomodado com a minha presença ali, ele ia chegar comigo e dizer assim: sim amigo, vai demorar muito aí, que horas tu vai embora? Ele ia fazer isso? Não, a não ser que ele fosse uma pessoa extremamente mal educada, né? Mas para evitar essas coisas, o adulto ele já tem umas técnicas, ele já fala baixinho, ele cochicha, ele usa palavras mais aveludadas, vamos colocar dessa forma, né? Mas ele é mais moderado em falar. Mas a criança não, a criança ela vai e fala, ela não está nem aí, o que vão pensar dela, né? Então, se você for olhar pelo lado do adulto, é uma característica assim, digamos que não é tão boa, né? Mas se você for olhar para o convite que Jesus faz para nós de sermos como crianças, né? Essa característica é extremamente louvável. Ser sincero, nós devemos ser sinceros, não só com Deus, mas com o nosso semelhante, com os nossos irmãos da igreja, né? Então, as crianças elas são francas, né? Elas não usam de muita diplomacia, nem de política para falar as coisas, né? Elas falam na lata mesmo, como se diz popularmente, né? E é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para nós. Nós devemos ser assim com os nossos irmãos, com os nossos familiares, nos nossos negócios, nossos trabalhos, nossos afazeres. Nós devemos ser assim a todo momento. Outra característica muito importante, é algo assim que é muito interessante das crianças, é que elas são extremamente confiantes no cuidado paterno. Ou seja, elas confiam muito nos pais. Elas são pessoas que elas depositam a confiança totalmente nos pais. Então, o que o pai disser para ela: ó, filho, vai acontecer isso, se você fizer tal coisa, ela acredita, né? Se o pai, ela confia na comida, por exemplo, na alimentação que o pai provê para ela, que ele faz ali, que a mãe faz o alimento e põe lá na mesa, ela confia. Ela não fica perguntando: mamãe, a senhora colocou veneno nessa comida? Essa comida vai fazer mal para mim? As crianças não fazem esse tipo de indagação. Elas simplesmente aceitam e se alimentam com o alimento que os pais proveram para ela. Então, elas confiam extremamente, né, nos cuidados dos pais. E é outro convite que Deus faz para nós, é que nós devemos confiar naquele a quem chamamos de pai, né? Se nós chamamos Deus de nosso pai, de fato é o nosso pai celestial, devemos depositar nossa confiança nele todos os dias. Outra característica que é muito forte nas crianças é que elas são seres extremamente afeiçoados. O que é isso? Elas, vou colocar num termo assim bem simples, elas vão com a cara dos outros muito mais fácil que um adulto, né? Então, eu acho que isso nunca aconteceu, de uma criança olhar para o coleguinha, alguém que ela acabou de conhecer, e ela ter a coragem, ter esse sentimento de dizer assim: não gostei daquela criança, porque não gostei daquele coleguinha porque ele mora no bairro fulano de tal. Eu não gostei do coleguinha ali porque ele veio vestido de tal forma. As crianças não fazem esse tipo de indagação, nem esse tipo de julgamento. Não fazem. Então, as crianças elas são seres extremamente
afeiçoados. E perdão. E as crianças, como eu acabei de lembrar do que tu me falaste quando a gente ia saindo, a Dani, quando a gente estava saindo de casa, ela disse assim: não esquece de dizer que as crianças são... Como? Isso, exatamente. Eu vou falar logo antes que eu esqueça, né? Olhando aqui para ela, eu lembrei que as crianças perdoam muito fácil, né? Já é tipo assim um ditado, né? Um ditado popular, que quando uma criança, ali, uns coleguinhas ali brigam, e em alguns casos um dos pais quer tomar partido, ele quer ir lá resolver pelo menino, né? Pela criança. Não, vamos lá resolver, eu vou lá, vou conversar com essa criança, com aquele menino, que ele fez isso para ti, vamos lá, né? E isso muitas vezes acaba criando um conflito entre os pais somente, né? E existe um ditado, né? Digamos assim, um jargão, né? Que o pai mais sensato diz assim: vocês são crianças, daqui a pouco eles brigaram agora, daqui a pouco eles já estão brincando ali, já estão se divertindo. E é assim, irmãos. É assim que acontece. As crianças, elas são muito perdoadoras, né? Elas têm essa facilidade de perdoar um ao outro. Então, é outra lição que devemos tomar, né, das crianças para nós, para a nossa vida. Esse foi um ponto em que eu toquei bastante da última vez que eu preguei esse sermão, de que a igreja hoje ela necessita disso. Disso o quê? De sermos mais afeiçoados, sermos mais misericordiosos, mais perdoadores, né? Quem sabe, os irmãos que estão aqui, que são daqui da igreja, quem sabe, irmãos, o fato de um ou outro irmão não estar aqui hoje pode ter sido por conta de algum conflito com um outro irmão, que de repente se desentendeu aí dentro da igreja, ou porque o irmão fez a cerimônia de tal forma, ou porque o irmão veio com a roupa tal, ou porque o irmão falou muito rude com o outro, enfim. Pode ter sido pode ter sido por diversos motivos, mas uma coisa eu garanto para vocês, que 99% desses motivos de conflito dentro da igreja são motivos bobos. Motivos, como a gente diz aqui normalmente aqui no norte, motivo besta, né? Motivo besta, motivo, torpe, algo que, que não vale a pena. E esse exemplo das crianças é muito forte para nós. É algo que nós devemos copiar para a nossa vida. Se você se deparou com uma situação que você está vendo que vai evoluir para um conflito, evite. Como se diz popularmente, chegue lá e põe panos quentes, né? Vamos aliviar aqui. Ou se você está fora do conflito, está vendo que um conflito está quase ali, está se criando, está começando ali, você tem que ter a misericórdia. Você vai estar sendo misericordioso com o seu irmão, de chegar lá no meio dos dois irmãos. Vamos, né? O que está acontecendo, né? Primeiramente, vamos orar, vamos pedir direção de Deus para a gente resolver esse problema. E aí vão lá, resolve e pronto, ninguém fica chateado com ninguém, né? Então, é um exemplo. As crianças, nesse quesito, elas nos dão uma lição muito importante, é que nós devemos ser mais afeiçoados, devemos ser mais perdoadores, né, entre nós. Existe um caminho para o perdão. Existe um caminho para que aconteça esse perdão, para chegarmos até o caminho de sermos mais afeiçoados com os nossos irmãos, que é o quê? A humildade. Nós precisamos ser mais humildes, e Jesus ensinou isso para a gente já. Ele já
nos ensinou que a humildade é algo extremamente importante para a vida do cristão. Vocês conseguem lembrar, assim, mais ou menos assim, onde foi que Jesus ensinou essa humildade para a gente? Em que momento foi? Quando os discípulos estavam discutindo lá, estavam ali fazendo ali um certo conflito, né, para saber quem que era o melhor, quem que ia ser entre aspas aqui, o cara que ia estar ali, né, do lado de Jesus ali. Ou seja, outra discussão boba, né? Eles ainda não tinham compreendido o Evangelho na sua essência. E estavam discutindo por uma bobagem. E aí Jesus deu ali uma lição que foi ali primordial, né? Ensinar para os discípulos que era para acabar com aquela contenda ali, e que o mais importante devia ser a humildade entre eles. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 5. 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 5, diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha só, eu preciso explicar mais alguma coisa aqui? Não preciso explicar mais nada. Jesus mostra aqui o que devemos fazer, como devemos ser, e já mostra aqui a recompensa, né? A recompensa que fala aqui no finalzinho, né? Deus resiste a quem? Aos soberbos. Então, irmãos, se existe alguma soberba na sua vida, se desfaça dela, se livre disso, né? Aliás, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, o que Ele concede? A sua graça. Amém? Então, irmãos, é um convite que Jesus nos faz a sermos mais humildes, né? Como as crianças. Exatamente. Para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós cristãos, nós precisamos crescer, né? Jesus faz um convite que sejamos como as crianças, né? Mas Ele ao mesmo tempo diz que nós devemos crescer. Mas crescer em quê? Crescer, mas na graça e nos conhecimentos divinos, e não nas coisas deste mundo. Se você quer crescer, quer galgar novos objetivos, novos caminhos, né? Mas que esses objetivos abranjam somente essa vida terrena, eu sinto muito em dizer para vocês, mas isso aí não vai levar vocês a lugar nenhum, a não ser a perdição. Então, vale mais atender ao convite de Jesus, né? Que nós cresçamos mais na sua graça e no conhecimento da sua palavra, né? E não nas coisas deste mundo. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, é que nós não podemos estacionar na nossa experiência espiritual. Algumas lições atrás, aí eu acho que do ano passado, ou 2019, não sei, falava sobre, eu não lembro se era o tema da lição ou era dentro da lição, ali na semana, que falava sobre letargia espiritual. Letargia espiritual, ou seja, aquela coisa ali quase parando, né? Não vai nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o esquerdo, nem para o direito. Você está ali já quase morrendo, né? E nós não podemos deixar que isso aconteça, irmãos. Não podemos. Por quê? Porque quando a nossa experiência espiritual ela é deixada de lado,
ou nós negligenciamos, ou estacionamos, como eu falei, na nossa experiência espiritual, o inimigo vê essa situação como um prato cheio para te tirar daqui desses bancos e te levar lá para fora, fazer com que você tropece, caia e cometa diversos erros. É isso que o inimigo está esperando que aconteça. O último verso que eu gostaria de ler está lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 2 também, que diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Outra comparação aqui com as crianças, né? Quem nunca viu, né, uma criança chorando desesperadamente? Quem nunca viu uma criança chorando desesperadamente aí porque está com fome, né? Porque quer comer, quer o leite da mãe. E aqui em 1 Pedro, o capítulo 2, versículo 2 de 1 Pedro, ele fala exatamente isso. Nós devemos tomar esse exemplo, que nós devemos ser famintos pela palavra, pelo conhecimento da palavra de Deus, assim como as crianças têm ali fome pelo leite materno, né? Então, irmãos, esse é o meu convite e a minha oração, não só por vocês que estão aqui hoje, mas por toda a igreja aqui de missionários, que as pessoas que compõem, na verdade, as pessoas que são essa igreja, que elas possam ter sede, ter fome de estar próximo ao Senhor, de buscar a sua presença, de buscar estudar a sua palavra. Não só isso, né? Mas também de disseminar essa mensagem de amor a todas as pessoas deste mundo. Essa é a nossa missão principal, né? É muito difícil, né, irmão? Só para finalizar aqui, tem um verso que eu gostaria de ler, que eu acabei esquecendo de ler no início, mas que é a base, né? É a base para que sejamos, é um convite que o Senhor faz a nós, para que sejamos mais semelhantes às crianças, né? Lá no Mateus capítulo 18, versículo 3, diz o seguinte: e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí você diz assim, mas Jesus está convidando a gente a ser como criança. A criança não sabe de nada, a criança não sabe o que faz, não sabe o que diz, precisa de auxílio. Irmãos, nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós carecemos da graça do Senhor e precisamos das suas bênçãos, precisamos dos seus cuidados e da sua sabedoria, né? Mas que sejamos, o convite aqui é que sejamos como crianças, mas que sejamos crianças na sua sinceridade, né? Na sua alegria, na sua confiança no Pai Celestial. Sejamos mais afeiçoados como as crianças, mais perdoadores e mais humildes. Amém? Uhum. Uhum. A gente vai cantar mais um? Pode ser mais um. Somos um pequeno povo muito
Somos um pequeno povo infeliz. Os sinais de sua volta estão, eis os povos em tremenda inquietação. Eis a ciência a aumentar e a impiedade a se agravar. Logo Cristo nos trará libertação. Está muito prestes um momento da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar.